Vamos lá. Capítulo 23, eu quero orar primeiro, depois vamos ler alguns versículos. Pai, nós queremos te agradecer porque estamos aqui. Dirija a nossa mente e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Josué capítulo 23. Vou fazer a leitura de alguns versículos, tá? Para a gente fazer a introdução. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. Ok, vamos lá. Nos capítulos desse livro, que nós já estudamos, nós vimos que as tribos de Israel receberam instruções para saberem lidar com diversas situações, né? Lembrando da divisão desse livro, entrando na terra, conquistando a terra, distribuindo a terra e permanecendo na terra. Vocês lembram da divisão, né? Então eles entraram na terra, Deus instruiu como entrar, Deus instruiu como conquistar a terra, Deus instruiu como distribuir a terra, e Deus instruiu como permanecer na terra. Lembra disso na semana passada? Como permanecer na terra, né? A gente nunca imagina que Deus é tão específico, né, com os detalhes do que Ele está fazendo. Às vezes a gente vê as ações de Deus de maneira solta, mas tudo é muito organizado. Você viu que Ele dividiu o livro de Josué numa sequência de eventos, instruindo o povo em cada etapa da vida deles. A gente aprende sobre a personalidade de Deus. Capítulo 23, Josué está para morrer, está no fim da vida dele, né? E a gente sabe que a pessoa, quando está morrendo, ela fala coisas muito importantes, não é verdade? Toda pessoa que está no leito de morte, é interessante a gente ouvir o que essa pessoa tem para falar. Então essas palavras de Josué são as palavras de encerramento da carreira dele, é o fim do ministério dele. Ele está terminando, já está velho, está terminando a missão dele, e ele vai deixar algumas instruções para a nação de Israel. A nação de Israel já está estabelecida, cada um já assumiu a sua terra, e hoje, nesse capítulo, a instrução é como lidar e manter a prosperidade da terra. Vamos lembrar o que eu falei antes. Nós aprendemos nesse livro como entrar na terra, aprendemos como conquistar a terra, como distribuir a terra e como permanecer na terra. Lembram disso, né? Hoje a instrução, ela muda um pouco, é como você manter a sua prosperidade na terra, como você continuar próspero, ou como você se manter numa posição de vitória. É isso que ele vai falar. Vocês já se tornaram vencedores, vocês já conquistaram, e como é que a gente consegue manter isso, né? Uma vida saudável na presença de Deus. É sobre isso que ele vai falar, como você deve lidar com o tempo de bênção. Então nós vamos aprender aqui nesse capítulo princípios para o cristão permanecer forte, dedicado à sua caminhada com o Senhor. Ok? Tudo bem, né? Então, vamos para o versículo 1. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso
a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. O texto fala sobre muitos dias, no original é muito tempo. Muito tempo. Então, depois de muito tempo, que tempo é esse, não é? Que o Senhor tinha dado repouso a Israel, depois que eles se estabeleceram nas terras, depois de muito tempo que eles já estavam bem, todo mundo tranquilo, os inimigos já estavam, né, já neutralizados, e o Josué está velhão, está muito velho, está para morrer. Então esse muito tempo, ou muitos dias, significa um longo tempo de fidelidade, fervor, frutificação e constância em Deus. Depois que eles entraram nas terras que foram distribuídas, eles aprenderam, eles foram fiéis a Deus e permaneceram nessa fidelidade durante muito tempo, certo? Estava todo mundo bem, todo mundo conquistou o que queria conquistar, e está todo mundo próximo, está todo mundo feliz. E aí Josué vai dizer como que vocês vão fazer para permanecer nisso. É isso que esse texto inicial nos ensina. Ele ensina que é possível permanecer ardente, apaixonado por Deus, dedicado às coisas de Deus por muito tempo. É possível, tá? Se você quer ter a noção de quanto tempo mais ou menos esse versículo está falando, é só você pegar a idade de Josué. Ele está aqui prestes a morrer com 110 anos, ok? E quando Josué recebe a posse, né, do lugar onde ele estaria estabelecido, ele está com 85. Então faz uma conta aí, 110 menos 85, vai dar quantos anos? 25 anos. Então esse tempo aqui que o versículo está dizendo é equivalente a 25 anos. Depois de muitos dias, depois de muito tempo, depois de 25 anos. Então tem 25 anos que a nação de Israel está tranquila, sem inimigos, todo mundo nas terras, tudo tranquilo. Depois de 25 anos que eles estão em paz. Esse é o tempo. Ok? Então, a gente precisa entender que a gente luta, a gente passa por situações difíceis, mas a gente também descansa, a gente fica em paz, a gente prospera. Então, depois desses 25 anos, a gente percebe que eles ainda são humildes para receber instrução. Por isso que Josué vai dar instrução. Eles cresceram, dominaram, prosperaram, se estabeleceram, mas estão abertos a receber instrução. O que a gente aprende com isso? O que vocês acham? A gente aprende que quando nós crescemos, isso não significa que a gente não tem mais coisa para aprender. Então, assim, o seu crescimento não fecha os seus ouvidos. Não deveria, né? Então, por mais que você tenha crescido, por mais que você tenha conquistado, você tem que se manter apto a ouvir. O que eles podem querer mais aqui de instrução se eles já estão bem? A gente vai ver, né? A gente vai perceber aqui que esse é um retrato de pessoas prósperas, pessoas que são fortes, mas que entendem que ainda precisam da palavra de Deus para as suas vidas. Tá certo? Crescemos, prosperamos, mas necessitamos ainda da palavra de Deus para a nossa vida. A gente continua dependente da palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui. É essa a lição. Estamos no final do livro de Josué, por isso que é importante a gente se ater às informações finais, que são informações de extrema importância para o povo de Deus. Então vamos ver aqui quais são os princípios para o cristão permanecer forte e dedicado na sua caminhada com o Senhor. Então, se você julga que você está bem, como é que você faz para permanecer nisso? Tá bom?
Vamos para o versículo 2 e 3. Chamou Josué todo Israel, aos seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes, chamou toda a liderança: já está velho na cama, entrado em dias. Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Só nesse capítulo de número 23, Josué escolhe se referir a Deus como o Senhor vosso Deus. Ele vai falar o tempo todo no capítulo 23. Pelo menos 13 vezes, o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus. Está falando para a nação de Israel. No capítulo 13, você não precisa voltar não, só vou te lembrar. Nós já estudamos, no versículo 1, Deus disse a Josué que ele já estava velho e entrado em dias. Vocês lembram disso? No capítulo 13, lá atrás, Josué recebeu essa palavra de Deus: ó, Josué, você já está velho, hein? E está entrado em dias. Só que agora ele está muito mais velho, né? Porque nesse capítulo 23, o Josué vai dizer para o povo que ele está velho e muito entrado em dias. Não é só entrado em dias, mas que está muito entrado em dias, ele está muito velho. Então, se você olhar aí nas traduções, como a King James, vai estar escrito que está muito entrado em dias. Enquanto Deus disse no capítulo 13 que ele estava velho e entrado em dias, ou seja, ele estava velho, e ele mesmo vai dizer para o povo: eu estou muito velho agora. Não estou só velho não, eu estou muito velho. Só que aqui, nesse versículo que a gente leu, no capítulo 23, no versículo 2 e 3, quando ele chama a liderança para falar com eles, o Josué ele vai dar um show de liderança aqui. Tá? Por quê? Vamos pensar aqui. Porque quando ele, no final da vida dele, ele está dizendo para o pessoal assim, ó: vós tendes visto tudo quanto o Senhor, versículo 3, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. O que ele está fazendo aqui? Oi? Está devolvendo a glória para Deus. Ele não se julga um herói. Ele está se colocando numa posição que ele não quer essa glória para ele. Então ele está estabelecendo isso, ele está deixando isso bem claro, ó. É o Senhor que deu vitória para vocês. Não esquece disso não, tá certo? Isso é ser um grande líder, quando ele no final da sua vida insiste em colocar toda a expectativa do povo em Deus. Legal isso, né? Ele está dizendo: nós chegamos até aqui, mas vocês nunca esqueçam disso. Quem deu vitória para vocês foi Deus. Pô, legal. Ele não quer nenhum tipo de glamour para ele, não quer nenhuma glória para ele. Esse é o papel de uma verdadeira liderança. Ele quer desviar essa glória dele mesmo e direcioná-la para Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não quer que as pessoas sintam a mesma coisa que elas sentiram na morte de Moisés. Quando Moisés morreu, todo mundo ficou perdido, principalmente Josué. Aí Deus tem que vir e fala com ele assim: Josué, não temas, tá? Ô Josué, ó, Moisés já está morto. Atravessa o Jordão, sepulta esse cara, não adianta você ficar chorando. Certo? Foi essa a palavra que Deus deu para Josué. Josué, você está aí sofrendo junto com o povo por causa da morte de Moisés, como se Moisés fosse tudo. Ele morreu, está sepultado. Vamos tampar o caixão dele, entendeu? E vamos seguir, a vida segue. E ele está fazendo a mesma coisa aqui, e está dizendo: eu não quero que vocês sintam aquilo que nós sentimos lá atrás com a morte de Moisés. Eu não quero que vocês sintam isso com a minha morte.
Tá certo? A vida continua. E se tem alguém que está cuidando de vocês, esse é Deus. Ele vai continuar cuidando. Você viu que coisa tremenda isso aqui? Então, ele vai sair de cena. Mas ele quer deixar isso bem claro, de que o mais importante na vida do povo é Deus. Então, o primeiro princípio que a gente aprende, você deve saber de onde vem a sua força. O primeiro princípio, se você quer permanecer numa posição de bênção, é você sempre saber de onde vem a sua força. Não seja dependente dos outros, mas seja dependente de Deus. Ok? Isso é fácil da gente ilustrar quando a gente vê igrejas que idolatram tanto aos líderes, que quando esses líderes saem de cena, a igreja sai junto. Quando os líderes caem, a igreja cai junto. Quando o líder decepciona, as pessoas se desviam. Muitos de vocês são resultado disso. Vocês desistiram num tempo da vida de vocês, vocês desistiram da fé, porque vocês estavam numa igreja, aí o pastor fez alguma coisa que vocês não gostaram, ao invés de vocês retomarem a vida de vocês, vocês resolveram desistir e ficar desviado. Isso aqui está claro. Por quê? Porque a liderança boa é a liderança que constrói gente para Deus. Essa é a liderança boa. Liderança boa é a liderança que emancipa as pessoas para Deus. Se você morre, as pessoas continuam com Deus. Então Josué é um exemplo muito forte de liderança. Não está querendo ninguém apegado nele. Ele quer que o povo continue e ele se coloca na posição dele e dá para Deus a glória devida. Ok? Então assim, fica a lição aí para vocês. Que as expectativas de vocês estejam em Deus sempre. Que pessoas passam. Pessoas decepcionam. E se você disser que você desistiu de Deus por causa de gente, isso significa que você nunca foi apegado a Deus. Talvez porque você não quis, ou talvez porque você nunca foi ensinado. Às vezes o pastor, ele cria uma geração para ele. Ele é Deus, ele sabe tudo, ele que sabe das coisas, ele é toda a sabedoria, e não ensina as pessoas a se apegarem em Deus. Né? E aí acontecem essas coisas. E é ruim isso, né? Quando o cara fala assim, eu não estou lá, tomara que aquilo fecha. Né? É assim? Tem gente que tem esse sentimento, eu não estou lá, me colocaram para fora, aquilo vai fechar. Não fecha nada, né? Depende de onde nós estamos ancorados. Então assim, depender de pessoas. Às vezes as pessoas perguntam para mim, um dia uma pessoa aqui na igreja falou comigo assim, pastor, você não confia em mim não? Eu não disse para a pessoa, eu não confio em você, eu disse assim, eu só confio em Deus. Confio nem em mim. Eu não confio nem em mim. Se algum de vocês perguntarem assim, você não confia em mim não, pastor? Eu vou dizer, eu só confio em Deus. Eu já vi tanta gente me abandonar na minha vida, tanta gente que comia na minha mesa, que declarava coisas, pastor, aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. Ai, ai. Eu falo, não diga isso, hein? Tá igual Pedro, né? Não diga isso. Por isso a expectativa, estando em Deus, a gente muda até a nossa forma de falar. Você vai agradar a Deus no que você vai falar, você vai fazer a vontade de Deus, não vai fazer a vontade dos outros. É interessante, porque você vai falar o que Deus manda falar, e as pessoas vão ouvir, né? Agora, se você quiser falar aquilo que as pessoas querem, aí você tem um problema, certo? Essa é a visão profética que a gente precisa ter, de ter o compromisso de fazer ou cumprir a nossa missão, doa a quem doer, certo? Cumprir a nossa missão e o nosso compromisso tem que estar em Deus e não esperar nada de ninguém. Não espere nada nem do seu cônjuge. Não espere. Dependendo da situação, ele também te deixa. Não espere nada dos seus filhos. Não espere nada dos seus pais. Ok? Importa confiar em Deus. Porque se não fosse isso que eu estou falando, se não fosse verdade, você não via tanta separação. O cara vive com a mulher há 25, 30 anos,
Daqui a pouco os dois estão se odiando, um falando mal do outro. Então, vai fazer o quê? Não, esse é um papo furado, né, de dizer que não, que eu confio integralmente. Eu não confio, digo, nem em mim. Eu peço a Deus, tenha misericórdia da minha vida, controle as minhas emoções, inclino meu coração para a verdade e não deixe eu me enganar, porque o maior inimigo está dentro de mim. Dependendo da ocasião, a gente se trai, a gente se auto-sabota. Então não confie nem em você. Certo? Confie em Deus. Eu vou fazer aquilo porque Deus vai me ajudar. Não vai falar que você vai fazer aquilo que você vai fazer, porque você não vai fazer, não. É Deus que faz as coisas, é Deus que ajuda a gente a vencer as batalhas. E por isso que as pessoas elas caem facilmente, porque elas falam assim, mas eu estou fazendo. Você não está fazendo nada. Quem está fazendo, na verdade, é Deus. É Deus que está conduzindo seu ministério, é Deus que está cuidando da sua família, é Deus, é tudo Deus. A gente dá lugar para Deus trabalhar. O querer e o efetuar vem de Deus. Quando você se torna independente ou começa a acreditar que você é importante, que você tem alguma coisa dentro de você que está transformando o seu mundo, aí você está numa situação difícil. É melhor você ficar nessa condição de dependência, você vive melhor. Ok? Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. É o primeiro princípio para a gente poder se manter numa posição de vitória, é saber de onde vem a nossa força e ser dependente de Deus e não dos outros. Vamos para o versículo 4 e 5. Ele vai continuar dizendo, vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor, vosso Deus, as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos tem prometido. Espera aí, mas a gente já não está na posição de vitória? Parece que o Josué está dizendo que Deus tem mais planos. Está dizendo que tem mais coisas a serem conquistadas. Versículo 5, o Senhor, vosso Deus, vai tirar essas nações diante de vocês. Outras terras vocês vão conquistar. E vocês vão possuir as terras. Então, esse negócio não vai parar? A gente não chega num ponto da nossa vida que a gente fica tranquilo, aí estamos prósperos e vamos estar bom demais aqui nessa montanha. José está dizendo assim, tem muita coisa para fazer ainda. Ele está velho. Então, tão importante quanto o seu apego a Deus é o seu apego aos propósitos de Deus. Você pode se apegar a Deus sim, mas se apegue também aos propósitos dele. Isso tem que queimar no seu coração. Josué está dizendo que ainda há muito trabalho a ser feito. Ele tem ciência disso. A gente não parou. Ele falou, eu vou encerrar minha carreira, mas a luta continua. A gente continua conquistando, a gente continua avançando. Deus tem muito mais coisas para fazer. Paulo diz em Filipenses algo bem importante, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É a mesma carta onde ele diz que ele não julga já ter alcançado tudo. Não é isso? Ele vai dizer aqui nesse capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, presta atenção nesse versículo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele diz que Deus começou uma boa obra em nós e vai continuar aperfeiçoando essa obra até quando? Qual é o ponto final? Até o dia de Jesus Cristo. Então, as coisas não se encerram aqui na terra. A coisa nunca termina para nós aqui, só termina no arrebatamento. Enquanto estivermos aqui, Deus vai continuar impulsionando a gente para o crescimento. Eu falo isso o tempo todo nos cultos, né? Que Deus não para o ciclo dele. Quando você acha que você conquistou uma coisa, Ele quer que você conquiste mais. Você acha que você tem uma empresa de um tamanho, Ele quer mais, cada vez mais. Não adianta achar que você já chegou num ponto. Por isso que Paulo, no final da carreira, ele diz, eu não julgo já ter alcançado. Estava no final da carreira. Da mesma forma, Josué está dizendo,
tem muita coisa para fazer. Eu vou morrer, mas vocês continuam. Deus continua se movendo. E é importante entender que aqui na terra a coisa nunca termina para nós. Nunca termina. Então quando você fala assim, eu já estou bem, que eu já me converti e estou na igreja, já tenho minha família, agora está tudo tranquilo, agora eu posso morrer tranquilo. Não. Agora você imagina a crise existencial que deve dar na pessoa que não conquistou nem isso, né? Não conquistou a vida financeira, não conquistou família nem a espiritualidade. Os que já conquistaram uma estabilidade espiritual, uma estabilidade emocional, familiar, financeira, precisam saber disso. Deus não vai parar. Mas eu estou cansado. Então você não consegue andar com Deus. Ele não vai parar. Você vê pastores aí já com 80 anos que estão fazendo grandes obras. Mas o senhor está querendo o quê? Nós estamos trabalhando, nós vamos fazer mais. Não é isso? Isso é importante para as pessoas acomodadas. Deixa esse negócio para os meninos, né? Agora que são jovens, eles vão fazer, deixa nós quietos aqui. Então, você não está no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de crescimento. A gente trabalha, se aperfeiçoa, as gerações entram, as novas gerações, e a coisa continua e Deus continua fazendo. Então o que vai virar isso no futuro? Então isso só termina no arrebatamento, irmão. Por favor, não esqueçam disso. Isso só termina no arrebatamento. Deus não vai deixar vocês quietos. Então, começa a pensar sobre isso, que vai sacudir vocês. Mas eu tenho uma casinha, cara, de 100 metros quadrados, eu conquistei isso, né? Estou feliz da vida, agora eu posso morrer sossegado. Você que pensa. Pode se preparar. Tá certo? Pode se preparar, porque Ele vai mexer com você e vai te sacudir. Enquanto Ele estiver dando a sua vida, você não vai poder ficar parado. E Ele vai te dar força. Vai te dar saúde, porque Ele dá força ao cansado. E revigora o vigor de quem não tem vigor algum. Ok? Isso é importante saber? Eu acho que vocês deveriam ouvir isso com atenção. Tá? Então as mentes cansadas e que acham que já sabem tudo, queria dizer para vocês, nós não sabemos nada. Você que acha que você chegou num patamar espiritual de sabedoria e conhecimento. Olha, cada vez que a gente estuda a Bíblia, porque eu tenho que estudar para poder ensinar, né? Eu percebo que eu não sei nada. Quanto mais você mergulha nisso, mais você percebe que você tem que aprender muito mais. Vocês não olham e falam assim, eu não sabia disso. Mas você não tem 30 anos de igreja? Não é que você não sabia disso? Vocês já pararam para ler esse texto aqui, de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quantos de vocês são honestos o suficiente para admitir que vocês nunca souberam a interpretação certa desse versículo? Tendo por certo isso, que aquele em vós que começou a boa obra, a aperfeiçoará. A gente só fica nesse negócio, né? Aquele que começou vai completar a boa obra. Ele começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la. A gente fica só nisso. Mas a gente não vai até o final, onde diz, até o dia de Jesus Cristo. Não é verdade? Até quando? Até Jesus Cristo. Então na terra nós não vamos parar. Isso é uma coisa nova para muita gente, né? Entenderam o que eu estou falando? Quando você diz que você sabe tudo, é porque na verdade você é um ignorante espiritual. Quanto mais você conhece, menos você sabe. Certo? Então o segundo princípio aqui é esse. Para você ter uma vida sólida na presença de Deus, para você se manter numa posição espiritual que agrada a Deus, nunca considere que você já tenha alcançado tudo. Okay? Deus ainda tem muitas coisas para fazer. Muitas coisas para fazer. Tá bom? Versículo 6.
Ele continua: esforçai-vos, pois, muito. Olha que importante isso aqui. Esforçai-vos, pois, muito. O que Josué está falando aqui, que existe uma coisa que deve ser fruto de muito esforço. Deve ser fruto de muito trabalho. Deve ser fruto de muito sacrifício isso. Esforçai-vos, pois, muito. Por que esforçai-vos muito? Porque não é fácil. Não vai ser fácil. Para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ter que se esforçar muito para conseguir guardar e para fazer o que está escrito na Bíblia. Você vai ter que se esforçar muito para você não se desviar da Bíblia, nem para a direita nem para a esquerda. Significa que a Bíblia é uma linha. Você deve segui-la. E se você não se esforçar, se você tiver uma vida normal, só basta você ter uma vida normal e cômoda, para o seu carro começar a sair da pista, para lá ou para cá. Basta você ser uma pessoa comum. Você não precisa, pastor, eu vou pecar para sair da pista. Não, você vai sair da pista para pecar. Quem peca é quem saiu da pista. Então ele está dizendo, vocês vão ter que se esforçar. Não tem aquele cara que está com sono, assim, dirigindo o carro na pista. Está cansado, já viajou já 1000 quilômetros e está ali, sonolento, as costas doendo. Mas se ele vacilar, o carro vai para a direita ou vai para a esquerda. Não é isso? Então é o esforço. Você vai ter que se esforçar bastante para manter esse carro na pista, para ficar no centro da vontade de Deus. Você não precisa ser uma pessoa má para se desviar. Você não precisa ser uma pessoa assim horrível para se desviar. Basta você se acomodar. Basta você dizer assim, eu não vou lutar mais, eu não vou orar mais, eu não vou na igreja mais. Basta você fazer isso. Não tem aqueles que dizem assim, mas eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa crente. Eu não fico orando igual esse povo, mas eu sou uma pessoa de Deus. Não é. Porque quando a gente relaxa nas nossas devoções, o nosso carro sai da pista. Entendeu o que eu falei? Só isso. Não é que você é uma pessoa ruim. Você só relaxou. Você só parou de lutar. É igual você carregar um peso nas costas, de repente você para de esforçar e desce sobre você. Isso. As pessoas se tornam ruins, não é porque, porque elas saíram da pista. É por isso. Então, Josué está dizendo, vocês precisam se esforçar muito para guardar e para fazer. Para guardar, para ter a teologia de vocês, mas também para praticar o que vocês estão ouvindo. Não vai ser fácil. Vocês virem na igreja, ouvir a mensagem e sair e praticar o que está escrito. Não vai ser fácil, não é simples assim. Precisa de uma dedicação, precisa de um esforço, né? Vocês vão ter que estar assim, né? Mas está frio hoje, né? Acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Não vou na escola bíblica. Né? Você vai ter que ser aquela pessoa que fala assim, puxa vida, um friozinho bom para dormir, né? Mas você vai lá botar o seu despertador e vai levantar assim com aquela cara amassada e vai falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou tomar um banho aqui, eu preciso, porque esse é o esforço. Vai vir no culto, vai estudar a palavra, né? Vai no meio do seu trabalho, das suas lutas diárias, você ter tempo para Deus, para a palavra, para a oração. Isso é resultado de esforço, gente. Isso não flui assim do jeito que a gente pensa. Tem que se esforçar, é duro, tá? Às vezes desgasta a gente. Você fala, poxa, eu vou orar, não estou tendo tempo nem para dormir, cara. Isso é necessário. Eu sei que a maioria de vocês estão aqui, o corpo de vocês está dizendo para estar em casa. Hoje é domingo, né? O dia é tão lindo. Poderia estar em casa, né? Como a maioria dessas quase 280 membros que essa igreja tem, né? Não é verdade? E agora estão num soninho, virando na cama para lá e para cá, né? E vocês estão aqui. Entende o que a Bíblia está dizendo?
Mas essa mesma conta é a conta que é feita na Bíblia daqueles que diz que os perdidos serão como areia do mar. Como a parábola da semente que mostra que somente 25% ouvirão a palavra e frutificarão na palavra, que mostra que somente 25% serão salvos. Então é isso aí, tem que ter. Essa conta também é visível. É resultado de esforço. Deus está soprando no ouvido de todo mundo? Lógico que está. Eu gosto muito de lembrar de Noé, na época de Noé, quando o Noé pregou por vários anos, dizendo, olha, vai vir um dilúvio. Vão entrar na arca. A Bíblia diz que a arca foi construída com um tamanho suficiente para comportar todos que quisessem entrar. Todos que quisessem entrar. Tanto é que ela era muito grande e só entrou a família de Noé. Então caberia muito mais gente, né? Ela foi feita para comportar muita gente. É o tamanho da graça de Deus. Ela é feita para comportar muita gente. Mas não é todo mundo que entra nessa graça, né? E a voz do Noé ecoou por anos e anos. Mais de 100 anos, pregando, né? Pregando, falando, gente, pessoal, nós temos que, né? Igual os profetas, nós temos que se arrepender. Vamos entrar para dentro da arca que vai chover, vai vir um juízo de chuva. A galera passava do lado. Está doido esse cara. Ó, nem sinal de chuva. Mas Deus disse, entra na arca, porque daqui a 7 dias vai começar a festa. E depois que eles entraram, que começou a chuviscar, teve uma galera que começou a bater na porta. Não é, dá para você abrir aí? Não fui eu que fechei não, irmão. Não sei nem onde é que está a tranca disso. Foi um anjo que fechou, a Bíblia diz, né? Foi fechada pelas mãos de um anjo. Nem Noé podia abrir. A galera, Noé, a chuva começou a engrossar aqui, Noé. Dá para você... Acha a tranca desse negócio para a gente poder entrar. Ele falou, não tem jeito. Isso é bíblico. Estou falando com as minhas palavras, mas é bíblico. A porta da graça se fechou. Mas o que é interessante nisso? Toda criatura recebeu a advertência. Toda criatura recebeu a voz de Deus para o arrependimento, para entrar na arca. Toda criatura. Até os animais, né? E quem é que falou com os animais para eles virem? Foi o Noé? Foi lá na mata e falou assim, ei, você... Ele olhou lá, o casal de macacos, ei, vocês dois, vocês têm que vir. Ele falou isso. É isso que ele fez? O que vocês acham? Quem é que falou com eles? Foi Deus. Foi Deus que falou com os passarinhos? Ou Noé sabia falar a língua dos passarinhos? Ô passarinhos, vamos para lá. Não falou, né? Só você ser racional. Então só existe a mesma voz que chamou os homens e chamou os animais. E eles vieram de pá em pá. E essa voz foi tão clara que Deus falou assim, ó, pá em pá. Quero pares. Foi específico. E foi entrando. Bonitinho. A Bíblia diz que eles foram entrando de pá em pá. Né? Porque eles ouviram a pregação. Do Espírito. Foi o Espírito Santo que pregou para eles. O Noé só estava ali, só sendo instrumento. Mas o Espírito Santo estava pregando. Os animais foram. E entraram. E a família de Noé. Agora, tem gente que é pior que bicho? Ou não? É pior do que animal. Aí você chamar a pessoa de animal e falar assim, isso aí você está ofendendo os animais, poxa. Você falar assim, rapaz, você é um animal. Ele, não, faz isso não, você vai ofender os animais. Porque os animais ouviram a voz de Deus. Os animais ouviram a voz de Deus. Então você não pode chamar uma pessoa que recusa o evangelho, que recusa a voz de Deus, de animal. Você está ofendendo os animais. Não chama. Né? Ô, você é um animal, hein? Você não ouve a voz de Deus, hein? Não. Faz isso não. Os animais foram evangelizados. Ouviram a voz de Deus, ouviram a voz do Criador. Não é verdade? E os homens? São tão inteligentes. Que às vezes matam os animais.
chuta os animais. Você chuta um cachorro, você é pior que um cachorro. Porque o cachorro ouve a voz de Deus, você não ouve, velho. Como assim? Entende o que eu estou falando ou não? Então esse negócio é muito doido. Quem quer ouvir, ouve. Quem quer obedecer, obedece. Quem quer fazer, faz. É só se desarmar. E animal não tem consciência, hein? E aí, como é que faz? Nós somos seres tão inteligentes que a gente não consegue perceber Deus. Então fica aí a dica para a gente entender que quando a pessoa não quer, não tem jeito, tá? Não quer, quando não quer, quando quer, até as formigas respondem. Até a formiga, quando quer, responde. O mosquito, tudo responde. Agora, quando o homem não quer, não tem jeito. Ah, pastor, mas eu vou falar com ele. Não adianta. Não adianta você se cair nessa onda, porque isso é tudo utopia. Quando a pessoa já decidiu que não quer, você pode... Não, mas eu sou tão ungido que você vai ver o que eu vou fazer com essa pessoa. Na prática, não é assim que funciona. Não é? Ah, pastor, mas aquela pessoa dura, talvez não era tão dura. Tem gente que você acha que é duro, mas não é duro, não. Às vezes é mais mole do que a gente pensa. Só Deus para fazer essas coisas, para fazer mudança na vida das pessoas. A gente tem que ficar na nossa posição espiritual, nunca deixar de orar, certo? E deixar o Espírito trabalhar. Mas uma pessoa que está na presença de Deus todos os dias, não consegue mudar de vida, quem vai mudar essa pessoa? Quem vai mudar? Não vai mudar, né? Como muitos não mudaram, a maioria não mudou. Então, o terceiro princípio é guardar a palavra de Deus. Isso precisa ser resultado de um esforço. Se você não se esforçar, você não guarda nada. Se você não for além dos seus desejos, das suas vontades, do seu corpo, você não faz nada para Deus. Você não deve ignorar o que está escrito e nem deve ir além do que está escrito. Esse que é o problema, né? Porque o texto está dizendo que a gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ah, pastor, mas a direita não é boa? A Bíblia está dizendo que não vai desviar nem para um lado nem para o outro. Você tem que ficar no centro. Você tem que ficar na Bíblia. Não adianta você falar de coisas boas que Deus não aprova. Mas eu acho que isso é bom. Não, Deus não aprova, está fora da Bíblia. Então você tem que respeitar o que está escrito e não ir além do que está escrito. Porque tem gente que fica inventando, né? Não, porque a Bíblia não diz isso não. Ah, pastor, mas o cair do homem, levantar é de Deus. Não está na Bíblia isso. A gente inventou, né? Não é assim? A gente cria essas coisas. E fica criando coisas para justificar os nossos erros. Não, mas eu penso que Deus ele olha para mim, ele entende meu lado, né, pastor? Não pensa assim, não. Deus é como um computador programado. Mas como assim, pastor, um computador programado? Deus é refém da sua própria palavra. Deus é tão sério que aquilo que ele fala, ele não volta atrás. Ele é tão sério que ele está sujeito aos seus próprios princípios. Ele criou uma lei que ele foi obrigado a dar ao próprio filho. Então Deus acabou sendo punido, né? A palavra de Deus é maior do que a reputação de Deus. Ele não vai negar a palavra dele nunca. Mesmo que isso seja difícil para ele. Entendeu o que eu falei? Ele não passa por cima de um princípio para favorecer homens. Por isso que a Bíblia, ela é um registro de muitas mortes. Muitas mortes. Está tudo bem então, né? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês estão achando que Deus vai ser flexível só porque vocês são bonzinhos? Não vai, né? O Davi se arrependeu, mas não teve jeito, né? Ele se arrependeu, mas teve consequências. Você não deve ignorar o que está escrito. E nem ir além do que está escrito. Por mais que você tenha boa intenção. Suas boas intenções, elas não são respeitadas por Deus se elas não tiverem
base bíblica. Tá certo? Se Deus disse para destruir, destrua. Ah, mas eu acho que você não tem que achar nada. Se Ele disse para destruir, destrua. Se Ele disse para fazer viver, faça viver, mesmo que você quer destruir. Deu para entender o que eu falei? Se Deus disse, eu não quero mais. Ah, mas eu acho que não, você não tem que achar nada. Samuel quis continuar a passar a mão na cabeça do rei Saul. Aí Deus disse para ele assim: Samuel, foi eu que rejeitei ele. Não adianta você ficar aí. Eu rejeitei. O modo dele está rasgado. Não adianta você querer fazer coisas para ele que eu não quero fazer mais. Não tem jeito. Fazer o quê? Vai ficar passando a mão na cabeça do Saul? É bíblico isso ou não? A gente andar com Deus é mais complexo do que a gente imagina. Se você quer ter uma vida boa, uma vida sossegada, uma vida estável na presença de Deus, vocês precisam entender isso. E o mundo gospel não ensina isso pra gente, tá? O mundo gospel monta um circo, porque não tem base bíblica, cria-se um monte de performance, jeitos e trejeitos, expressão, jeitos de voz, manias, como uma cortina de fumaça para encobrir a palavra. Parece que é verdade. Se você não tem Bíblia, você inventa moda. Isso é uma estratégia do diabo. Fica só inventando moda. O cara faz aquela voz que chama atenção. Ah, você viu a voz daquele pastor, como é que ela é diferente? Que ele fala uns negócios, tem uns clichês. Aí você fica focado na voz e esquece da Bíblia. Você fica focado no testemunho das experiências pessoais da pessoa, você esquece da Bíblia. Você fica focado nas piadas da pessoa, esquece da Bíblia. Essa é a maior estratégia do diabo. Tirar o nosso foco. Colocar uma cortina na frente da palavra de Deus. Você não tem que falar nada. Você tem que subir e dizer: abra sua Bíblia. Essa é a sua missão. Abra sua Bíblia. Ah, mas porque eu fui no... porque eu pesquei. Porque eu fui na roça. Porque eu sei... É porque eu tive uma experiência. Não. Isso aí você pode fazer assim, dando uma temperadinha assim, para dar um fortalecimento. Mas não vem com esse papo de ficar contando testemunho, com 10 minutos de testemunho pessoal, porque o Espírito Santo falou com você, porque você estava dormindo, o Espírito Santo te tocou. Isso é experiência sua, particular sua. As suas experiências não quer dizer que vai funcionar com outro. Para com isso. Você não tem o que dizer biblicamente, você fica contando história para chamar a atenção das pessoas. Experiência pessoal é pessoal. Cada um tem a sua experiência. Eu dei um exemplo para vocês de Balaão lá. Pastor, a mula fala. Experiência lá, espiritual que o cara teve, a experiência dele. Deus parou o sol e a lua por causa de Josué, a experiência particular dele. Mas toda hora você vai dar ordem para o sol e para a lua, vai parar? Não é princípio. São exceções bíblicas. Todo mar que você chegar, você vai abrir ele? Só porque você fala, em nome de Jesus, vai abrir o mar. Moisés abriu, tem que abrir, né? Eu conheci um pastor que ele falou assim: não, vocês podem trazer, traz madeira aí, porque o Elias fez descer fogo do céu e botou dentro da igreja. Uma congregação nossa, né? Botou aquele monte de madeira, vamos orar, tem que pegar fogo, porque Deus falou, o Elias fez e tem que pegar fogo aqui também. Está orando até hoje, não vai pegar fogo, poxa. Isso é loucura, pô. Isso é uma doideira. Mas se Deus usou fulano, vai me usar. Ai, que dó, né? Que dó. Você acredita nisso? Não, assim, tem coisas que são nossas. Eu sonhei, cara. Eu senti. Deus falou. A folha mexeu, Deus falou comigo. Tudo bem, essa experiência é sua. Mas não dá para aplicar como princípio para todo mundo. O que funciona é Bíblia. A Bíblia é que funciona. Então nós temos que expor as Escrituras, porque é isso que muda as pessoas. Você precisa ser simpático. Eu não sou simpático, sou péssimo, né?
Você não precisa ser simpático, você não precisa ser político. Basta você fazer exposição bíblica. Se você quiser expor as escrituras para mim, você não precisa nem ficar rindo para mim. Basta ser um bom expositor. O que muda a vida da gente é a Bíblia, e não as nossas experiências pessoais. Porque senão, daqui a pouco, né? Fica contando história. Vai ficar de madrugada estudando, filha. Vai, filho. Vai ficar estudando, faz exegese, vai lá na concordância bíblica, vê o que está dizendo, o que pode ser aplicado na nossa vida hoje. É isso que a gente quer. Agora, se você quer contar que você andou de cavalo no outro dia, isso aí é problema seu. Eu não tenho tempo para isso. Tá? Não tenho tempo para stand-up gospel. Não tenho. Eu não tenho tempo. Não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. Eu quero saber o que tem na Bíblia que pode ser aplicado na minha vida, para ajudar a minha família, para me ajudar a minha igreja. É isso que eu quero saber. O resto eu não quero saber de mais nada. Essa é a minha conduta. Sabe por quê? Porque pessoas não podem fazer nada por você nem por mim. Só Deus pode fazer. Então nós precisamos das escrituras. E hoje a gente vê muita coisa. É show pirotécnico dentro da igreja, é falação, conversação, e brincadeira para lá, brincadeira para cá, e vamos lá. E falação, você fica olhando assim e fala, mas isso não acaba não, isso aí, quando é que vai começar a falar da Bíblia? Tudo isso é inútil. É bacana sim, para a gente se divertir, mas é inútil para mudar a vida das pessoas, não tem poder. Tá bom? É como se você tivesse um médico que conversa bem, mas não te opera. Você está com um tumor de todo tamanho do lado, o médico está conversando fiado, conversando, contando piada para você. Aí, doutor, o senhor sabe mexer no bisturi aqui? Não, vamos rir. É a mesma coisa. Igreja se contenta com pouca coisa. Tá? Se contenta com coisas banais. Eu repito, essa é só uma cortina na frente da verdade. E que vocês possam estar nos lugares e entender o que significa isso. Tá? Deixa eu te falar outra coisa a respeito sobre a guarda da palavra. Algumas pessoas guardam a Bíblia, ou guardam da Bíblia só aquilo que lhes convém. Não é aquilo que convém. Tem que guardar a Bíblia toda. Não adianta você guardar só o que te convém. Né? Por que as pessoas ignoram o livro de Malaquias, capítulo 3? Que fala de dízimo. Por que isso? Por que a gente acha que Deus é capaz de fazer uma coisa numa área e na outra não faz? Isso é uma loucura, gente. Isso é irracional. Não posso pegar a Bíblia e dizer assim, não, eu estou com um problema, Deus vai me ajudar. E onde você tem que ser fiel? Onde você tem que cumprir princípios, você não quer cumprir? Isso é irracional. Estou dizendo, é irracional. Eu não posso acreditar na Bíblia só no que eu quero. Ou você acredita nela toda, ou não acredita. Ah, não, vou olhar aqui a parte que me cabe. Poxa, isso é injustiça, isso. Deus é bom para fazer isso. A Bíblia diz que Deus é fiel em fazer cumprir todas as suas promessas. A gente só vai aí, né? Deus é fiel em fazer cumprir todas as suas promessas. Mas a Bíblia completa dizendo tanto de bênção como de maldição. É aí que está o segredo. Ele é fiel em cumprir tudo. Tanto o que ele fala que vai dar errado e o que ele fala que vai dar certo. A gente tem que saber completar isso. Então não vamos ignorar as partes que nos confrontam. As partes que dizem para a gente mudar. Por favor, vamos deixar de ser hipócrita. Vamos cumprir as escrituras. Se a gente acredita nisso aqui, pastor, eu sou vencedor. A Bíblia diz sim, tá, mas você também tem que perdoar o cara lá. Para nós aí eu não vou fazer não. Então, poxa. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Ah não, papai, você não sabe o que ele fez comigo. Você é o quê? Você é crente só para poder buscar bênçãos de Deus, mas não para honrar seus compromissos, como filho, como pai, como mãe, como esposa. Mulheres devem honrar seus maridos devem honrar suas esposas, filhos devem honrar seus pais, e aí vai. É obrigação nossa. Eu tenho um monte de coisa que eu queria fazer, mas não faço. Vocês acham que eu sou bonzinho? Eu sou, por dentro, eu sou bicho.
Eu estou aqui segurando um monte de coisa. Quando alguém faz alguma coisa comigo, a vontade que eu tenho é de arrancar o pescoço. Mas eu não posso fazer isso. É pelo Espírito que eu tenho que mortificar os feitos do meu corpo. Eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de fugir, eu tenho vontade de me vingar. Tenho todas as vontades, como vocês têm também. Mas nós não fazemos por obediência. Jesus falou com Pedro: guarda a sua espada. Cortou a orelha do Malcolm. Mas Deus, Ele sabe o que nós temos, mas por obediência a gente guarda. Ele não falou: Pedro, joga a sua espada fora. Ele falou: guarda a sua espada, porque a gente tem espada. Nós, como seres humanos, temos espada. Mas não quer dizer que a gente tem que usar a espada. Usar quando Deus manda. Então tem hora que você tem que ter fúria. Tem hora que você, igual ele fez com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha uma fúria contra os cristãos. Quando se converte, começa a ter fúria contra o pecado, contra as heresias. É o cara saber usar a espada. Deus não quer que a gente jogue a espada fora, que use a nossa espada de maneira certa. Lembra da história lá de Levi? Usaram a espada para se vingar de Siquém. Vocês estudaram isso. Deus não pode fazer isso. Mas quando usaram a espada para poder destruir os familiares que eram idólatras, falou: é isso aí. Por causa disso vocês vão se tornar sacerdotes. Entenderam? Deus não vai abrir mão. A gente tem energia, a gente tem coragem, tem as nossas vontades. Sim, mas vamos usar isso de maneira certa. Eu sou sangue quente. Seja sangue quente para poder vencer o mal, para pregar o evangelho, para ter fúria contra o diabo. Tenha coragem para isso, para combater as coisas ruins. E vamos ser coerentes. Pelo menos vocês da escola bíblica dominical, que é uma esperança que a gente tem, né? Pode ser que a igreja inteira não tenha, mas pelo menos vocês tenham. A gente possa ter esperança de ter crente de verdade aqui, que realmente faça as coisas de Deus. Então, nós não podemos guardar da Bíblia só aquilo que nos convém. E uma coisa importante a saber é que Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como uma semente. O que significa isso? Tudo que a gente quer, a gente tem que plantar. É isso que ele está dizendo. Tudo que você quer, você tem que plantar. E a segunda coisa que ele está dizendo é que nós não temos resultados, a gente tem colheita. Na vida é assim. Tudo que você recebe, porque não são coisas que acontecem, são colheitas. Por favor, são colheitas. Ele resumiu esse princípio dizendo: o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. É assim que funciona. Você quer colher, você planta. Se você está recebendo alguma coisa, você plantou isso. Mas eu não sei. Você não lembra, né? Quem bate esquece. Esse é o problema. Quem bate esquece. Nem lembra que eu magoei fulano, né? Não lembra, não. Eu não lembro que eu estou devendo dinheiro lá. Eu não lembro que eu me levantei contra o pastor da igreja. Ninguém lembra disso aí. Não lembra. Fica todo mundo bonzinho. Você lembra aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre as veredas, né? A gente está aí se matando, tentando resolver problemas emocionais das pessoas. Mas a gente, às vezes, tem que voltar lá atrás para saber o que elas fizeram. Saíram pisando em todo mundo, magoando todo mundo, matando um monte de gente, destruindo um monte de gente. Depois, não, agora eu sou crente, porque eu me converti e agora eu sou uma nova criatura. Tá certo, então. Tá? Tudo bem. Então, o reino de Deus é como uma semente. O que você colhe é o que você planta. E outra coisa importante nisso é que você vai colher aquilo que você plantou. Por exemplo, a vida da gente, nós temos vários setores na nossa vida. Setor financeiro, nós temos setor emocional, espiritual, vários setores da nossa vida. Isso aí vocês têm que aprender, não pode esquecer. Então você imagina, você tem uma roça de milho, uma roça de feijão e uma roça lá de quiabo. Onde é que você vai colher? Você vai colher na roça que você plantou, na roça que você cuidou, aí você vai colher. Você vai cuidar só dos pés de quiabo e vai colher feijão? Não vai. Então a nossa vida funciona o seguinte. Você tem sua vida afetiva com a sua esposa, com o seu marido ali. Se você quer colher bênçãos ali, você vai ter que plantar ali. Porque você corre o risco de ser uma pessoa próspera financeiramente.
mas ser falida afetivamente. Porque a gente pensa o seguinte: se eu faço isso aqui, eu sou abençoado em tudo. Não. Cada área que você submete, você é abençoado. Aí você diz assim: pastor, mas eu conheço um cara que ele vive mal com a mulher demais. O casamento dele está esquisito. Por que a empresa dele prospera? Porque ele é fiel financeiramente. Certo? Se ele é fiel em finanças, a finança cumpre um princípio. Ou você vai ser bonzinho com a sua esposa e você vai prosperar financeiramente. Não é assim que funciona. Você vai ver homens que são mal resolvidos, por exemplo, ministerialmente. O ministério do cara está lá no fundo. E aí você vai ver a empresa do cara prosperando. Por quê? Porque ele cumpre princípios dentro da empresa. Que a gente imagina o seguinte, que você mexe numa área, afeta todos. Pode até afetar, mas não a nível espiritual. Pode afetar a nível logístico. Às vezes você está aqui, você está mal com a sua mulher, você chega na empresa e briga com todo mundo. Afeta. Mas se você é fiel financeiramente, você vai ser destruído em todos os setores, pode ser, e financeiramente você vai ser próspero. Entendeu o que eu estou falando? Porque cada semente depende da sua semente. Aí você fala: pastor, mas como é que eu faço? Se eu for fiel financeiramente, eu vou ser bem com a minha esposa? Não. Você vai ser bem com a sua esposa se você cumprir os princípios do casamento. Se você planta sementes ali, você prospera ali. Então você tem que mapear cada área da sua vida. Ministério. Existem sementes específicas ministeriais, para você crescer ministerialmente. Existem sementes específicas para você crescer afetivamente. Existem sementes específicas para você crescer financeiramente. Você pode ser bom numa área e ruim em outras. O ideal é que você seja bom em todas. Por isso que muitos de vocês são bons em algumas coisas e ruins em outras. Você está cheio de dinheiro, mas a vida espiritual não está legal. Não tem aquele cara que ele não vem na igreja, mas ele pega e é dizimista? Já viram isso? Eu conheço gente ímpia que é dizimista. Então Deus respeita o princípio. Eu conheço gente que nunca pisou na igreja, mas entrega dízimo. Fala: eu acredito no dízimo. Qual é a parte da Bíblia que funciona? É que a gente acredita. Ela só funciona porque a Bíblia católica está lá em cima da mesa, não funciona, né? Não vale nada, está lá em cima, o cara não acredita, então não funciona. A sua Bíblia só funciona a parte que você acredita. Senão vira papel. Como muita gente que tem papel, anda com aquela Bíblia debaixo do braço e não funciona nada, porque acredita em tudo. Então você tem que acreditar nas áreas específicas. Vocês compreendem o que eu estou falando? Entende? Não é uma área que viabiliza todas as áreas. Cada área da nossa vida tem que ser plantada. Se eu quero ter uma vida familiar saudável, eu preciso cuidar disso, eu preciso investir nisso. Aí você está feliz na família bem, você está apaixonado, vive bem, seus filhos, uma bênção, saudáveis, tal. Aí você vai ver a vida financeira está lá no fim, poço. Porque você cumpre o princípio da família, mas não cumpre o princípio da semeadura financeira. Simples assim de entender. Se vocês estão pensando que o pecado de uma área vai afetar a outra, vocês estão muito enganados. Estão muito enganados. Porque é como a semente que você planta. Se você tem a roça de quiabo bem cuidada, ela vai crescer, vai frutificar. Se você esquece de feijão, ela morre. São campos. A gente não faz uma coisa e viabiliza tudo. Pastor, mas não é para buscar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas? Sim, o reino de Deus nos ensina os princípios de cada área. Se você está no reino de Deus, você vai falar assim: não, eu tenho que honrar isso aqui, eu tenho que honrar isso aqui, eu tenho que honrar isso aqui. Não fica esse negócio, né? Tadinho, né? Ele é tão bonzinho, mas ele não consegue nada nessa área. É isso aí. É um menino tão dedicado ao ministério dele, prega tão bem, né? Deus usa esse menino, né? Mas os filhos dele não respeitam ele. É isso. É isso aí. Ele não cumpre o princípio de honra. É o grande pregador que chega em casa, os filhos não conversam com o pai. É isso aí. Cada área da nossa vida exige cumprimento de princípios espirituais. Você vai ter que mapear cada uma. Cada uma. Cada uma. Senão você vai ser falido numa área e próspero em outra área. Isso é claro ou não? Versículo 7: para que não entreis no meio dessas nações
que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Josué está dizendo aqui para eles tomarem cuidado, para não se envolverem com outras nações. Não façam acordo com eles, não façam pactos com eles, porque daqui a pouco vocês estão se ajoelhando diante dos deuses deles. Ele está deixando claro. Então, o que ele está dizendo aqui como quarto princípio? Se você quer se manter forte, dedicado na sua caminhada com o Senhor, cuidado com quem você se associa. Tá? Essa associação aqui é a nível de aliança. Não quer dizer que você não pode conversar com os outros. Ele está dizendo, não façam pactos, não namorem, não se casem, não montem empresas com pessoas que não têm o mesmo Deus que você tem. É esse nível de aliança. Você ser sócio de uma pessoa que não serve a Deus, você já sabe o que você vai colher. Você já sabe, né? Ah, mas pastor, mas ele é gente boa, meu amigo. Não. Ele não tem o mesmo Deus que você. Não vai funcionar. Julgo desigual. Vai casar com a pessoa, vai namorar com a pessoa, nem tenta. Tá? Você pode até fazer, você vai colher as consequências. Ah, pastor, mas fulano, eu vou tentar converter ele. Não adianta. Por acidente, talvez você se converteu e hoje seu marido não é crente, aí tudo bem, né? Faz parte. Mas esse negócio, vocês jovens que começam a namorar, vocês têm que procurar namoro de gente do meio. Porque se vocês fizerem ao contrário, vocês já sabem que vocês vão colher. Não é isso? Comer o pão que o sogro de vocês amassou. É lógico. Ué. As mulheres aí que são casadas com ímpios já sabem o que eu estou falando muito bem. Faz um estágio com essas mulheres aí que são casadas com homens que não temem a Deus, e mulheres que são casadas com homens que são casados com mulheres que não temem a Deus. Faz um cursinho, vocês jovens. Vem aqui na frente, senta aqui, deixa elas falarem, deixa eles falarem. Como é que funciona isso? Sabe o que é isso? Um inferno. Um inferno. Um inferno. Você servir a Deus e a outra pessoa debochar de você. Você não sai da igreja? Vai. Você fica aí com esse negócio de crente. Ah, pastor, não aguenta aquela cachaça que ele toma toda hora, chega lá em casa debochando da minha fé. Isso aí. Ensina para os jovens aí, ó. As meninas que acham que pode casar com esses caras porque ele é bonitinho, porque tem olho verde, porque tem carro. Vai lá. Casa. Vocês mulheres mais velhas que hoje pretendem casar novamente, né? Que o primeiro não deu certo, arranjam qualquer aí na rua. Fala assim, eu vou mudar ele. Vai mudar sim. Você vai mudar assim, está mais fácil ele vencer você. Daqui a pouco você está sentado na mesma mesa que ele, bebendo a mesma coisa que ele bebe. É isso que tem acontecido. Vai, tenta a sorte. Isso é bíblico, gente. Deus falou, ó, não se misture com essas nações. Não se apeguem a eles. Não façam nenhum tipo de aliança com eles. Senão, ele falou, eu não vou expulsar os inimigos do meio de vocês. Senão, vocês vão sofrer por causa disso. Então Josué está dizendo, ó, cuidado com quem você se associa. Cuidado. Versículo 8. Ele diz, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Ele está dizendo, vocês são fiéis. Continuem assim. Tá? Ele está apelando para essa fidelidade deles. A fidelidade que eles têm guardado até agora. Continuem assim, ele diz. Continuem assim, vocês vão se dar bem. Versículo 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Essa foi a condição deles no passado e é a mesma agora, no momento. Deus expulsou e vai expulsar, então permaneça na presença dele. E ele disse, versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. O que Josué está dizendo é que se eles permanecessem fiéis a Deus, eles sempre venceriam uma multidão com pouca gente. É isso que ele está dizendo. Não dá para você ficar fazendo conta aqui e dizer, então quer dizer que eu consigo vencer 1000 pessoas. Não, ele está dando uma proporção
para que você entenda que com Deus a gente vence muito com poucos. A gente compra muita coisa com pouco dinheiro. A gente conquista um monte de coisa, mesmo não tendo muita coisa. É isso que ele está dizendo. Essa é a conta de Deus. Versículo 11: portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Esse amor que José está falando aqui é o amor em forma de obediência. Tá? Quem ama, obedece. O medidor da fé é obediência. O medidor do amor é obediência. Esse é o relógio. Se você obedece a Deus, essa é a prova do seu amor. Essa é a prova da sua fé. Nosso amor por Deus só pode ser alimentado através da obediência. Se você ama Deus, o que você tem feito como forma de obediência? Certo? Ele disse: guardai diligentemente as vossas almas, para que vocês possam amar ao vosso Deus. Se você não ama a Deus, você vai amar outra coisa. E aquilo que a gente ama, se não for divino, destrói a gente. Vocês já perceberam isso? Ama aí. Ama dinheiro. Ama uma pessoa que não tem algo divino dentro dela. O que vai acontecer? Vai te fazer escravo. O único lugar onde a gente pode depositar o nosso coração verdadeiramente é no Senhor. O resto você guarda o seu coração. Tá? E como prova prática, quando a gente se relaciona com pessoas, a gente só vive bem quando a gente gosta, mais ou menos. Tá? Se gostar demais, você está numa situação difícil. Quando esse gostar vira paixão, esse negócio fica desenfreado. Quando você gosta assim, dentro de um equilíbrio, você consegue enxergar as coisas. Quando você gosta demasiadamente, você perde seu senso de valor próprio, você perde tudo. Já viu gente apaixonadinha? Larga a mãe, larga pai, enfrenta todo mundo, é isso aí. Quando você gosta demais, você vira escravo. Tudo que é demais, a gente tem que amar a Deus. Nosso coração pertence a Deus. Você bota outro trono aí dentro do seu coração, você vai ver o que essa pessoa vai fazer com você. Ela te coloca onde ela quer, ela vai te fazer de escravo, vai te manipular. Por quê? Porque o trono que está no seu coração é uma pessoa, não é Deus. Então, esse é um problema, né? Você passa por cima de um monte de coisa por causa desse sentimento que não é legítimo. Tudo que é demais faz mal. Quando mulheres falam assim: rapaz, se esse homem me largar, eu morro. Eu falei: já começou. Isso aí já é problema. Se esse homem me largar, eu morro. Se essa mulher me largar, eu morro. Minha vida acabou. Então aí já é problema. Esse relacionamento não é saudável. Amor, sabe qual a definição de amor? Você pode procurar nos livros aí, né? É assim: quando você não precisa da outra pessoa, mas você escolhe ficar junto. Certo? Você não precisa. Não precisa de você. Mas a gente tem algo construído que a gente quer estar junto. Não tem dependência, não tem carência. Aí você consegue construir amor. Agora, quando tem alguma coisa, porque eu quero ser da casa da mamãe. Vai formar uma relação horrível. Porque eu não quero ficar solteira para titia. Porque não é saudável. Então, amor de verdade só acontece entre pessoas independentes. Aí sim. Independentes. Quando elas não precisam da outra pessoa. Mas você faz opção. Não é saudável isso? É muito saudável, né? Mas quando você fica, não vivo sem. Meu Deus do céu. Você não tem espaço para Deus nesse coração, né? Porque você tem que ter o desejo de expandir a pessoa. Amor faz isso, expande a pessoa, né? Abre o espaço para a pessoa. Você quer ver a pessoa feliz. Isso que faz bem. Poxa, que bênção, né? Você gosta de falar: poxa, eu estou aqui para te apoiar. Então, amor é assim, você quer expandir a pessoa. Mas aí esse amor que só diminui as pessoas, só bota a pessoa dentro de uma caverna, aí não é amor, né? Toda pessoa que ama, ela fica feliz com a felicidade da outra pessoa. Você está bem?
Você gosta de futebol? Gosta. Legal, né? Pessoa que respeita, que você gosta. Ah, eu gosto de fazer isso. Bacana. Mas isso aí não se encontra em qualquer lugar, né? Não se encontra em qualquer lugar. Uma pessoa que luta pelo seu desenvolvimento, uma pessoa que fica feliz, te admira, né? Tem umas mulheres aqui que quando os homens estão falando, elas ficam assim, os olhos brilhando. Isso é bacana. Bacana, eu fico vendo. Tem uns casais aqui, quando o cara está falando uma coisa, ela fica assim, olhando. A mesma forma, quando a mulher fala, o marido fica assim. Admiração, respeito. Isso é bacana numa relação, né? Fora disso, para mim isso é doença, né? Tudo bem? Nós vamos acabar. Já está no final, só 16. Versículo 11. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, né? Para amardes ao Senhor vosso Deus. Agora vamos para 14 a 16. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. Olha como é que ele vai terminar legal. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Isso é legal, né? Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Isso define Deus como um Deus fiel. Fiel em fazer cumprir tanto as promessas de bênção, como as promessas de maldição. A fidelidade de Deus é assim. Ele é fiel. Se Ele disser para você assim, não faça isso, e você fizer, você pode ter a certeza que Ele vai cumprir o que Ele falou. Essa é a fidelidade de Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinares. Então Deus é um Deus que tem ciúme, tá? Essa palavra é estranha, mas está na Bíblia. Olha, se tem uma coisa que Deus abomina, é idolatria. Mas não é idolatria só de fazer estátuas, não. É colocar outras coisas dentro do coração, além dele. Então, às vezes, a gente idolatra pessoas, idolatra coisas, circunstâncias, e Deus abomina a idolatria. Tanto é que Deus colocou o Isaac numa sentença de morte por causa disso. Porque Abraão estava idolatrando Isaac. Toda vez que você idolatra alguém ou alguma coisa, você está colocando uma sentença de morte sobre essa pessoa, ou sobre essa coisa. Se você idolatra o seu trabalho a ponto de abrir mão das coisas de Deus, Deus vai matar o seu trabalho. É assim que Deus faz com a idolatria. Quando você idolatra uma pessoa a ponto de você deixar a sua fé, você está sentenciando essa pessoa à morte. Então toma muito cuidado. Quando você idolatra situações, coisas, é por isso que as pessoas perdem tudo. Então Deus abomina a idolatria. O nosso coração pertence a Deus. Então o zelo de Deus é esse. Não se incline a outros deuses. Ele disse, então, a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Da mesma forma, quando a gente está bem, a gente perde tudo. Quando a gente não obedece aos princípios. Então Josué deixa a última instrução de que Deus é fiel em fazer cumprir todas as promessas, tanto de bênção como de maldição. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã. Nos leva para casa, guardados, abençoados pelo Teu poder. Que tenhamos um dia de paz, de bênção, de crescimento, de frutificação, e que possamos estar prontos para receber do Senhor nesta noite algo novo para a nossa vida. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, crendo na Tua misericórdia, no Teu favor. Em nome de Jesus, amém e amém.